E essa semana o papo foi com um músico, um artista. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. Depois de ter falhado na semana passada, eu estou aliviado que eu consegui editar o vídeo para essa semana. E essa semana o papo foi com um músico, um artista, o Rod Rodrigues. Ele, um professor de música do Brasil que já desesperançado da carreira, resolveu sair do Brasil e viu no Canadá um novo caminho para sua carreira musical. Espero que vocês gostem. Antes da entrevista, já corre lá, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos à entrevista? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana e hoje eu vou conversar com o Rod Rodrigues, que é um músico de mão cheia. Não deixe de conferir o canal dele no YouTube. Se você gosta de rock, se você gosta de instrumental de guitarra, vai lá e curte, porque é sensacional. Para quem conhece um pouquinho, eu diria o seguinte: se você fechar o olho, você vai achar que está ouvindo Joe Satriani. O cara é bom, o cara é bom. Rod, muito bem-vindo. Desde já eu te agradeço por você tirar esse tempo para conversar com a gente e contar um pouquinho da sua trajetória e dar algumas dicas, né, para aqueles músicos, para aqueles artistas que estão lá no Brasil. E eu queria que você se apresentasse, então, para que o pessoal te conhecesse melhor. Assim, nossa, muito obrigado pelo convite, né? Porque, nossa, uma grande honra para mim estar aqui falando sobre, né, por toda essa jornada, né? Que todos nós passamos algum dia, né? E, bom, meu nome é Rod Rodrigues, né? Rodrigo Rodrigues, mas tá aí eu tive que mudar para poder soar de uma forma melhor em inglês, né? Então, mas aqui eu uso como Rod Rodrigues. E eu já sou músico há 25 anos, talvez até mais. Então aí eu sou dando aulas, né? Tocando em bandas, etc. Vida de músico que segue, né? Por que o Canadá? Por que você veio para o Canadá, Rod? Olha, o Canadá para mim aconteceu. Não foi algo que assim, tipo, eu queria, aconteceu, né? Porque na verdade foi assim. Quando eu pensei, falei assim, tá, eu quero sair do Brasil. Eu nunca tive aquela coisa de tipo assim, não, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, eu quero sair do Brasil. Não, não foi, na verdade não foi assim, nunca foi assim comigo. E na verdade eu tive uma oportunidade na Bélgica, em 2014. Eu dei algumas aulas na Bélgica, e por causa daquela experiência que eu tive na Bélgica, que eu consegui, que eu voltei para o Brasil. Eu falei assim, não, peraí, eu quero sair daqui, eu quero passar por isso, eu quero ter essa experiência e tal. E no fim o Canadá aconteceu, né? Na verdade, eu estava querendo realmente voltar para a Europa, né? Só que daí no fim, né, a vida acabou me trazendo para cá, né? Tipo, acabei encontrando a pessoa que hoje eu sou casado. Antes de eu vir para cá, né? A gente já estava conversando por alguns meses, assim, acho que foram uns 7 meses, assim. E aconteceu que acabei, pá, que caí no Canadá. Então, Rod, já que você não tinha se planejado necessariamente para imigrar para o Canadá, né, você tinha um outro. Você já tinha tido uma experiência na Europa, você tinha um padrão, né, uma experiência transcultural com a Europa. Quais foram os seus maiores desafios de adaptar no Canadá, um país que você não tinha necessariamente pensado, né, planejado em vir? Olha, para ser bem sincero, pode ser até um pouco bobo o que eu vou falar, mas eu acho que uma das maiores dificuldades para a adaptação tá a língua, claro, né? Eu acho que todo mundo precisa, né, chegar aqui precisa estar falando inglês, né? Não adianta chegar aqui falando, pensando que vai só falar português, que não é aqui, é um país que se fala inglês e francês, né? Então, claro que Toronto, né? A gente ouve tantas línguas aqui em Toronto, mas mesmo assim a língua principal é o inglês, né? Então a gente precisa aprender o inglês, não tem como escapar.
Como eu falei, o que até parece um pouco bobo, mas uma coisa que foi muito difícil para eu me adaptar foi a comida. Eu acho que a comida foi muito difícil. Ainda continua sendo, para ser Certo. bem sincero. Isso não é bobo, Rod. Né? De repente você se acha, né, o silly, né? Mas não é. E essa é uma das coisas que, por exemplo, eu trabalho no meu coach, que é exatamente isso. As pessoas têm que saber que vai mudar, né? A comida vai mudar. Exato. E por mais que nós tenhamos aqui arroz, feijão, de várias partes do mundo, né? Nós não temos aquele feijão, aquele arroz tio João lá do Brasil, mas tem o Exato. Brasil, tem o basmati, tem o jasmim, tem uma porção de outros arrozes, né? Aqui. Mas enfim, é uma coisa que eu trabalho no coach, é isso. A pessoa tem que sair de lá sabendo que ela vai ter que mudar algumas coisas, né? Sim, Então não é sim. bobo, eu acho que é válido, né, o que você está falando, e obrigado que você falou isso, porque me dá a oportunidade de falar aqui no vídeo para as Uhum. pessoas, né, É que porque isso, na verdade, a gente não imagina, né? Eu não imaginava. Eu, sinceramente, eu não imaginava que eu ia sofrer tanto com a comida, né? Claro que, né, eu não preciso nem falar sobre sentir falta da família, sentir falta dos amigos. Eu não preciso nem tocar nesse assunto, porque isso, né, isso é óbvio, né? Aquele calor humano brasileiro que, né, que a gente sente falta mesmo. Eu não estou dizendo não estou dizendo que não, os canadenses não são calorosos. Não é nem isso que eu estou querendo dizer. É aquele costume brasileiro que a gente sabe como é, que só nós temos, né? Que quando a gente encontra com brasileiros, a gente vai sentir aquele calor humano, que é normal, né? Da nossa nação, a nossa cultura, a nossa sociedade. Isso é uma coisa que é normal. Mas realmente, a comida foi um grande choque. Foi um grande choque mesmo. Eu ainda tenho certos problemas assim, com a comida. Porque aqui o pessoal gosta muito de comida muito apimentada, aí eu não gosto, então. Mas eu acho que essa questão de gosto, né? Paladar, né? sim, sim. E agora eu quero te perguntar o seguinte: o ditado diz que o inteligente aprende com o erro do outro e se torna sábio, né? Eu queria te perguntar o seguinte: se na sua jornada você cometeu erros nessa sua na transferência sua do Brasil para o Canadá, e se você poderia compartilhar algum erro que você cometeu para que quem está nos assistindo possa então já se preparar melhor e não cometer o mesmo erro. Olha, no meu caso, eu gostaria de ter me preparado melhor com a língua. Tá? E claro que assim, depende, é que cada caso é um caso, né? Mas eu gostaria de ter me preparado melhor com a língua. Eu tive algumas situações que eu precisava estar com meu inglês um pouco mais avançado, e eu senti falta dessa falta de comunicação. Por exemplo, às vezes você tem que ir no médico e você não consegue entender os termos, alguns detalhes que acabam escapando. Então, eu senti um pouco isso. Eu acho que eu tinha que ter me preparado melhor com o inglês, né? Porque, na verdade, aqui eles têm, né, tem um nível de inglês exigido, né? Mas eu acho que alguns pontos que eu senti uma certa dificuldade foi esse lance do inglês. Com certeza, eu acho que eu passei alguns, não vou dizer uns perrengues, não daquela coisa assim de, puta, não sei o que eu vou fazer porque eu não falo, não é mais essa questão de médico, de não, às vezes o médico está falando alguma coisa para você e você não está pegando todos os detalhes, porque, né, e claro que né, numa prova lá você não vai ter todos os detalhes de todos aqueles detalhes técnicos da medicina, né, que até em português a gente não sabe, né, e, mas em inglês foi um pouco mais difícil. Eu acho que isso foi um pouco complicado, assim. E acredito que esse seria um dos principais. Bem-vindo ao clube. Não, porque sabe qual que é o engraçado? Até vou contar um detalhe. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu estava falando em francês melhor do que inglês, por causa da minha experiência da Bélgica. Eu fiz francês por anos no Brasil, já tinha feito francês por anos, e eu tenho duas primas que moram na Suíça. Quer dizer, na verdade, uma mora na Suíça e outra mora na França, mas é bem próximo da divisa ali. E como eu já tinha ido visitar elas, eu já falava francês razoavelmente bem, também por causa da experiência da Bélgica. Agora eu esqueci praticamente tudo do francês, porque eu, né, eu aprendi, tive
que me adaptar tanto ao inglês, né, aprender o inglês, forçar a minha mente com o inglês, que eu acabei esquecendo praticamente tudo de francês. Ok, então você é um músico com mais de 20 anos de carreira, você já era professor de música no Brasil. Como é que foi transpor a sua carreira musical lá no Brasil? Aliás, nem só musical, aliás, não, vamos ser mais específicos. A carreira de professor de música no Brasil para o Canadá. Como é que foi essa transposição aí? É, você pode dar aula sem diploma canadense? Você precisa certificar alguma coisa? Como é que funciona essa área específica? Então, na verdade, na área de artes em geral, a gente não tem tanto problema nesse quesito dos certificados. Uma coisa é que eles exigem é exigido o curso superior, né? Então, ou seja, se tem alguém, bom, se tem algum músico aí assistindo a gente, se ele pensa em migrar para o Canadá, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um curso superior, né? Assim, do plano Canadá, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é o curso superior, que é uma coisa que no Brasil não é tão popular, né? Os músicos fazerem o curso superior, né? E porque tem assim músicos incríveis no Brasil, realmente incríveis, até poderia dizer até melhor do que muitos daqui, que nunca fizeram uma faculdade, mas mais porque é muito diferente a parte da musical no Brasil do que daqui, né? Porque aqui você pode ser, por exemplo, eu sou um cara que eu toco rock, mas no Brasil eu passei por banda de baile, que tinha que tocar de tudo, né? Tocava de forró, a música judaica, sabe? Jazz, Frank Sinatra, sabe? E toquei pop, toquei eletrônico. Aqui já não. Aqui o pessoal é mais, eu vejo que eles são mais segmentados, né? Então no Brasil a gente tem que, né, suar a camisa, ter que tocar um pouquinho de tudo. E a gente acaba não se preocupando tanto com esse lance né, de ter um curso superior. Aqui eles exigem. Aqui você precisa ter um curso superior. Aliás, antes de eu vir para cá, eu já estava fazendo, eu já estava na faculdade, né? Que eu fui acabar fazendo faculdade tarde, né? Só que, né, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu também estava fazendo alguns cursos online, né, de faculdades americanas, né? Alguns cursos mais com certificados, assim, mas não cursos completos, mas alguns cursos curtos que eu pudesse conseguir, né, acrescentar para o meu currículo o máximo que eu pudesse, para que eu pudesse, não só para o meu currículo, mas também eu estava aprendendo os termos em inglês, eu já estava me preparando para o que eu ia conseguir aqui, né? E então eu acho que essa acredito que é a maior diferença entre Brasil e Canadá, porque no Brasil a gente não precisa ter um curso superior para você poder dar aula. Aqui você precisa ter, porque também você ganha mais, né? Quanto mais qualificado você for, mais você vai ganhar. Tem escolas aqui que eles fazem o seguinte: primeiro que eles não contratam quem não tiver um curso superior. Se você tiver, você só tem um bacharelado, ok, você vai, a sua média de salário é essa, não é bem salário, porque você acaba ganhando por hora, né, por aula. Mas se você tiver pós-graduação, você já vai ganhar mais. Se você tiver mestrado, você vai ganhar mais ainda, né? Então, claro, isso é uma coisa que no Brasil não acontece tanto, por incrível que pareça, né? Até a gente é uma coisa que acontece em todas as outras profissões, mas no Brasil não, isso não se aplica tanto à vida, né? A vida de professor de música no Brasil, né? E então aqui isso acontece e em todo lugar que você, né, que alguém quiser dar aula, realmente vai precisar se capacitar do máximo possível. Além de ser professor, você é músico, né? Você é um artista, como você acabou de falar. Como é que é o ambiente musical canadense? Em que é que ele se assemelha e em que é que ele se difere do ambiente brasileiro? Legal, é bem diferente. É bem diferente. O que acontece é o seguinte: no Brasil, a gente tem uma cultura do cover que é muito forte, né? E eu acredito que isso vem pelo fato de que as bandas internacionais
não tinham abertura para fazer show no Brasil. A coisa começou lá no começo dos anos 80, com Rock in Rio e tal, né? Então era difícil os artistas irem pro Brasil para fazerem shows, né? O que aconteceu? A única forma, né, das pessoas verem aquelas músicas que eles gostam tanto, dos seus artistas preferidos, seja de qualquer coisa, não só de rock, mas né, de qualquer estilo, era vendo outras bandas tocando. Né? Só que tanto que no Brasil, essa parte do cover realmente se profissionalizou, porque tem bandas no Brasil que são, realmente, se você fechar o olho, você pensa que é a banda original. Né? Eu lembro que até nos anos 80 tinha, eles ainda continuam tocando hoje, que era o U2 Cover, que eles eram muito fortes nos anos 80, que eles faziam turnê no Brasil inteiro. Né? E o U2 nunca tinha tocado no Brasil. Né? Enquanto que aqui, eu acho, por isso que eu não culpo, eu não julgo o Brasil por ter essa cultura do cover, né? Porque a gente acabou crescendo por causa dessa dificuldade de ter os nossos ídolos, né, tocando, fazendo shows pra gente lá, enquanto que aqui eles sempre tiveram, né, muito antes da gente. Então aqui, a cultura do cover, tem bandas de cover? Tem, mas não é que nem no Brasil. Aqui uma pessoa que tem uma banda de cover, ela não vai conseguir sobreviver tocando de cover, tocando só cover. Né? Por exemplo, no Brasil, como te falei, né, tem o U2 cover, tem Queen cover, tem tantas outras que são formidáveis, né? E que eles conseguem até viver disso. Eles conseguem ter uma agenda de shows assim relativamente grande, né? Em que quanto que aqui já não, aqui já pega mais o material próprio, que demora um pouquinho mais, o processo demora um pouco mais para você conseguir fazer, ter um retorno. Porém, ele é mais, posso dizer que ele tem mais longevidade, né? Porque se você tem o seu próprio material, né? Você está tocando suas próprias músicas, a coisa começa gradativamente, né? Mas é muito, você tem a sua vida toda ali, né? Que você pode desenvolver sua carreira, que você pode, né, lançar discos, fazer, né, discos, nossa, na época tá falando de disco, né? Mas lançar os seus álbuns, né? Enquanto que, na verdade, eu acho que até o público canadense, eles já esperam isso do artista aqui. Ele não espera tanto que você toque cover quanto no Brasil. No Brasil, eles já esperam que você toque um cover. Quando alguém vai em algum lugar para assistir uma banda, eles já estão esperando que aquela banda vai tocar um cover. Né? Enquanto que aqui já não. Aqui eles já têm mais essa expectativa. Por exemplo, quando eu me apresento para alguma pessoa e eu falo que eu sou músico, na hora eles já perguntam para mim: você tem material próprio? É a primeira coisa que eles me perguntam. Que é uma coisa que no Brasil já não é bem assim, né? Os caras já vão perguntar: que banda que você gosta e tal. Claro que aqui também perguntam, mas eles sempre perguntam: você tem material próprio? Eu gostaria de ouvir, sabe? Que é bem diferente, mas eu acho que a questão, essa mentalidade que nós no Brasil a gente cresceu dessa forma por causa da dificuldade que a gente tinha, né? Então acho que a grande diferença na parte musical, do cenário musical, aqui é essa. A gente sempre ouve falar, ouve da classe artística lá no Brasil, né? Não só músico, mas a classe artística, dizendo que é muito difícil viver de arte no Brasil, que é difícil produzir, que é difícil divulgar, enfim. Você vê essa dificuldade aqui também, ou por ser América do Norte já é mais facilitado, você já tem mais acesso a estúdio? Como é que é a vida de músico aqui? Olha, nesse ponto, eu diria que vida de músico é difícil em qualquer lugar, tanto no Brasil quanto aqui. Só que o que acontece aqui? As pessoas aqui, elas já têm uma educação musical que já vem desde a escola. Né? Enquanto que no Brasil a gente não tem ainda, isso é muito falho. Né? Tem as escolas particulares no Brasil, tem muitas escolas particulares que eles têm aula de música, enquanto que aqui já não, aqui toda escola tem aula de música. Né? Então eles já crescem, né, tendo uma noção, eles crescem tendo uma certa noção de música. Podem até nem gostar de música, mas eles já têm aquela certa noção que eles já vêm desde criança. Né?
E então isso é claro que eles já crescem com essa cabeça. No Brasil vai ser completamente diferente, porque a gente não tem isso inserido na educação, né? Então é claro que vai ser bem diferente nesse sentido. Ah, eu acredito que aqui seja mais fácil, por até pegando o gancho naquela pergunta anterior, que como pelas pessoas, o público já esperar que você tenha um material próprio, as coisas acabam acontecendo de uma forma diferente, acaba sendo um pouco mais fácil do que no Brasil. Porque no Brasil é aquela coisa, tem aquela cultura, né, aquela coisa de tipo, que santo de casa não faz milagre, sabe? Né, que tipo, tem tantos artistas brasileiros que eles acabam conseguindo mais reconhecimento no Brasil depois que eles saem do Brasil. Não só, não digo para morar, mas quando eles vão fazer uma turnê internacional ou isso de qualquer segmento, de qualquer tipo de música, né? E então é uma coisa que está enraizada na nossa cultura no Brasil, né? Essa dificuldade, ela já está um tanto enraizada na cultura. Mas eu vou te falar uma coisa. Nesses quase 4 anos e meio que eu estou aqui, eu posso dizer que eu fiz muito mais do que eu fiz em 10 anos no Brasil. Mas não só porque foi por causa da condição que o vivendo no Canadá me deu. Sim, teve essa parcela. Porém, faltou muito também, foi também do fato de eu correr atrás, de eu fazer e de eu estar decidido o que eu queria fazer. Claro que é difícil eu falar assim, mas eu conseguiria fazer tudo o que eu fiz aqui no Brasil? Não. Por quê? Porque é mais difícil lá? Sim, é mais difícil. Mas também porque eu não tinha esse incentivo que eu tenho aqui. Vamos dizer, vamos colocar assim, é um incentivo social, cultural, que eu não tinha lá, né? Que nenhum artista tem lá, né? E olha que os artistas brasileiros são maravilhosos, né? Eu não estou dizendo que são melhores ou piores, são maravilhosos. Aqui também são maravilhosos, mas é que eu acho que é essa coisa que vem lá de trás, né? Vem né, da educação das crianças, que, né? Então é um pouco mais complexo do que ser simplesmente aqui é mais fácil do que no Brasil. Não, eu também tive várias dificuldades aqui. Por exemplo, para começar a ter os meus primeiros alunos aqui foi difícil também. Mas eu acredito que eu consegui me destacar por eu ter, vamos dizer, de eu ter ser um pouco diferente deles, né? Aqui em Toronto, por exemplo, a gente tem uma cena forte de blues, de jazz e de rock progressivo, muito forte. E daí é que tá, eu peguei um pouquinho de cada. Então eu acho que eu conseguia tirar um pouquinho para cada lado. Não pro jazz, eu não toco jazz, mas eu conseguia tirar um pouquinho para cada lado, enquanto que tem aquela coisa que eu falei antes, né? Tem aqueles caras, eles são só jazzistas, são só bluseiros, são só roqueiros, sabe, tipo, só country. Então eu conseguia tirar um pouquinho para cada lado, daí a coisa acabou acontecendo, né, de uma forma diferente. Mas eu acho que basicamente é isso, é uma questão mais social, cultural. Rod, quais as dicas você dá para aquele artista, para aquele músico que está lá no Brasil, querendo sair do país, querendo, né, vir para o Canadá? Quais são as dicas que você dá para ele que quer continuar sendo artista, sendo músico aqui no Canadá? Ó, eu vou ser um pouquinho duro nessa resposta. Como assim? Porque assim, olha, é quase, não vou falar diariamente, mas toda semana tem alguém me perguntando, Rodrigo, como é que você vai para o Canadá e tal, só que eu preciso sair daqui. Não é questão de preciso sair daqui, é aquela coisa, eu tive aquela experiência antes, que eu pensei, não, eu não quero continuar no Brasil. Né? Não foi porque eu falei assim, não, eu quero sair do Brasil por causa disso, daquilo. Porque o Brasil é isso, aquilo. Não foi assim, foi porque eu tive aquela experiência fora. Eu diria que se tem os músicos que estão me assistindo,
Se você pensa realmente em sair do Brasil, primeiro de tudo, eu acho que você precisava fazer uma viagem fora do Brasil e veja como que é. Ah, você quer vir para o Canadá? Beleza, vem para o Canadá para visitar, né? Venha visitar, curte e tal, volta para casa e pensa e vê se realmente é isso que você quer, né? Por quê? Porque eu já conheci pessoas que ficaram tão frustradas, né? Mas é que tá, eram pessoas que nunca tinham saído do Brasil, né? Que é aquelas pessoas que assim, que vivia só naquela cidade pequena e vivia lá, é porque o Brasil é isso. Então não, mas calma, né? Porque tipo, aqui vai ser diferente também. E outra coisa, não adianta querer sair do Brasil e viver a vida que vive no Brasil aqui, né? Então, na verdade, eu acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Sair do Brasil para vir para cá, mas só que ainda querer continuar vivendo a vida que tinha no Brasil aqui, que é um país totalmente diferente, com pessoas diferentes, que falam uma língua diferente, com uma cultura, sociedade completamente diferente, né? E eu acho que isso é muito importante que as pessoas veem que você está indo para outro mundo, é outra realidade, é outro tudo. Tá, beleza. Já decidiu, é isso que eu quero? Ótimo, beleza. Dica que eu dou, aquilo que eu estava até comentando, precisa estudar o máximo que puder, né? Fazer o máximo de cursos online que sejam reconhecidos aqui, né? Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu fiz os cursos da Berkeley, que é uma faculdade dos Estados Unidos, um dos maiores colleges dos Estados Unidos. Eu fiz alguns cursos da Berkeley e eu lembro que quando eu chegava nos lugares assim, já viam lá, né, os cursos que eu tinha, os caras, nossa, né? Eles até olhavam assim, pô, legal. E então isso é uma coisa que o pessoal precisa entender, que é diferente do Brasil. A gente tem que chegar aqui qualificado, a gente tem que chegar aqui preparado, não só, né, além, né, de tudo que a gente falou, preparado com língua, preparado psicologicamente, preparado com tudo aquilo, a gente tem que estar preparado profissionalmente para o que a gente vai enfrentar aqui. São dicas valiosas e tá aí, ó, preste atenção, ouça alguém que já está aí na carreira canadense há 4 anos e que, se você ver o canal de YouTube dele, você vai dizer, esse cara é um grande músico. Posso abrir uma aspas? Posso abrir Sim. uma aspas? Uma coisa que eu já vi também, eu não sei dizer quanto a Montreal, tá? Eu nunca fui para Montreal, aliás, eu sou louco para conhecer Montreal, mas eu sei que aqui em Toronto, eu tô falando isso porque tem muitos músicos no Brasil que eles são especializados em música brasileira. Eles só tocam música brasileira. Aqui em Toronto, eu digo Toronto, eu não sei, você não mora em Toronto, né? Não, moro em Calgary. Em Calgary. Eu não sei como que é em Calgary também, mas eu sei que aqui em Toronto, a pessoa que só toca música brasileira vai passar muita dificuldade. Por quê? Porque os únicos lugares que acaba acontecendo de tocar música brasileira são os festivais brasileiros. Então, ou seja, eu acho que seria também muito importante o pessoal pensar, o que está acontecendo no Canadá? O que o pessoal escuta no Canadá? Né? O que eles querem ouvir? Né? O tipo de música que acontece aqui. Eu não sei nos Estados Unidos, eu tive breves passagens nos Estados Unidos, eu não cheguei a ver com tanta profundidade, mas eu sei que na Europa acontece muito música brasileira, até bem mais do que aqui em Toronto, bem mais mesmo. Mas então, queria abrir essa aspas aí, o pessoal que toca só música brasileira, especializado em música brasileira, que aqui em Toronto não é tão forte quanto em outros lugares. Talvez nos Estados Unidos seja mais forte do que aqui, ou talvez Montreal, como eu falei, né? Porque como Montreal tem uma mentalidade mais europeia, tem uns gostos, né, europeus, talvez em Montreal seja melhor, mas aqui em Toronto realmente não é tão forte. Toda vez que eu já ouvi música brasileira aqui no Canadá, era da rádio de Montreal. Então, Eles tá. estão sempre passando, né? E tem até, inclusive, programa dedicado ao Brasil na, na, Que legal. na, na CBC de Montreal. Nossa, interessante. Eu não sabia dessa. É bem, Nossa, que legal. é muito massa. Legal. Você está no meio do seu dia assim, e daqui a pouco você começa a ouvir alguma coisa que é familiar. É a rádio de Montreal passando música brasileira.
Nossa, que legal. Mas eu já ouvi em muitos lugares, assim, às vezes eu vou numa loja, assim, eles estão tocando música brasileira, Sim. mas de música ao vivo, realmente, o que eu vi de música brasileira aqui foi só nos festivais brasileiros mesmo, assim, né? Aham. Nunca vi em outros lugares. Realmente eu não vi. Ô, Rod, eu tenho que te fazer a pergunta. Você quis ir para a Europa e acabou ficando no Canadá. Sim. Tem valido a pena? Você está feliz aqui? Eu sei que felicidade não é um ponto, né? Não é um local geográfico, é a jornada. É. Você está feliz? Sim, sim, eu tô feliz. É claro que a gente sente saudade de casa, né? A gente sente saudade da família, sente saudade dos amigos. É, infelizmente, eu tive perdas quando eu estava aqui, da minha família, e que, enfim, né? Acontece. Eu não estava preparado para isso, aí que tá. Às vezes o pessoal tá pensando em sair do Brasil, mas a gente não considera isso, né? Na prática. Né? A gente pensa que pode acontecer a qualquer momento, mas a gente nunca sabe quando acontece. E quando a gente está longe, é muito difícil. É muito difícil. E então, mas mesmo assim, sim, tô muito feliz, sinto saudade de várias coisas, né? Como eu falei da comida também, muita saudade da comida. E ainda mais aonde eu moro, que também é muito longe dos restaurantes brasileiros, então é todo do outro lado da cidade. Mas enfim, sinto falta da comida, sim. Até falando do lance da Europa, é bem diferente da Europa. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a América do Norte é um universo à parte, né? Eu acho que a Europa é a Europa, a gente tem a América do Sul, a gente tem a Ásia, alguns pontos da Ásia, né? Japão e tal, China, Rússia, que tem uma sociedade, uma cultura bem própria deles, né? Então, acredito que o Canadá é bem América do Norte, né? Porque é bem diferente da Europa, né? Por mais que às vezes, eu não sei, como eu falei, eu não conheço Montreal, eu não conheço Quebec ainda, mas talvez seja um pouco mais parecido com a Europa. Mas Toronto eu acho assim, totalmente diferente da Europa e totalmente diferente do Brasil. Mas, bom, mas enfim, né? Sim, eu tô bastante feliz, né? Sentindo falta, às vezes o coração dói, claro, né? Não tem como não doer. E por tudo que está acontecendo no Brasil, a gente fica meio, né, pirando aqui com tudo que está acontecendo lá. Mas a gente tem que ser forte, né? A gente tem que ser forte. Mas sim, acho que tô bem feliz. Realizado com praticamente tudo. Eu não posso falar que eu tô realizado ainda, Isso é a né? minha próxima pergunta. Calma, calma, Tá, deixa eu então não fazer vou a falar. pergunta. Não vou falar ainda, então. Então, a próxima pergunta, porque uma coisa que a gente nota é o seguinte, pelo menos eu tenho essa impressão. A impressão que eu tenho é o seguinte: lá no Brasil, as pessoas não sonham mais. Lá no Brasil, elas estão preocupadas em chegar até o fim do mês, né? Não existe sonho no Brasil assim, nossa, daqui a 10 anos eu vou estar vivendo dessa e dessa maneira. Não, as pessoas estão preocupadas em chegar ao fim do mês lá. E aqui, não, aqui você sabe mais ou menos, né? O que você pode fazer em daqui a 5 anos, o que você pode economizar, o que você pode construir. Como você falou, né? Em 4 anos você cresceu o que levaria 10 anos no Brasil, né? Eu e a minha esposa, com 6 anos de Canadá, estamos atingindo agora, completando uma, uma milestone aqui que nós não iríamos completar no Brasil, não iríamos, né? E aqui em 6 anos a gente tem construído uma vida melhor do que a gente construiu com 20 anos no Brasil. Quais são, então, as suas expectativas, os seus planos, os seus projetos aí para o futuro? O que a gente pode esperar do Rod? Olha, até você falou disso daí, até tocar num ponto assim que, tipo, a gente nunca. Principalmente eu, né, que, por exemplo, eu sou muito ativo nas redes sociais, né, Instagram, YouTube, Facebook, eu tô sempre muito ativo. Aquela coisa, às vezes o pessoal vê que, o Rod tá fazendo isso aqui, nossa, o cara tá bem e tal, não sei o quê. Mas é que tá, as pessoas não sabem o que a gente passou para poder chegar onde a gente tá, né? Todas as dificuldades que a gente passou para poder chegar, né?
não só aqui, mas também todo aquele processo até chegar aqui, né? Então, são tantas coisas, né? A gente não, outra coisa, nós, né, por exemplo, como eu falei, né, que eu sou muito ativo nas redes, eu não gosto de compartilhar as minhas dores. Eu nunca posto nada negativo, nada. Eu posto só coisas positivas, né? Porque eu também não quero que as pessoas venham a minha dor. Todo mundo tem, todos nós temos as nossas dores para chegar onde a gente chega, para conquistar o que a gente quer conquistar ou o que a gente já conquistou, né? Mas eu prefiro compartilhar nas redes, né? O que são coisas boas, né? E o que eu consegui aqui, o que eu consegui lá e tal, ou também as coisas boas que a gente vê no dia a dia, né, compartilhando coisas boas que a gente vê no dia a dia. Então, então tem tudo isso, né? Como eu até falei, eu tive aquela perda né, que eu realmente não esperava, que me desestruturou assim completamente, quase larguei tudo e voltei embora. Mas então é que tá, né? Tipo, muitas pessoas não pensam das dores que a gente passa, né? Pra gente chegar até onde chegar. Mas como você, eu também realmente estou chegando né, nos objetivos que até então eu poderia dizer que eu tinha, mas exatamente o que você falou. A gente estava preocupado em chegar até o final do mês, né? E então coisas que eu não tinha na minha mente, né? Que eu não tenho aqui, realmente, eu não tenho. Mas, por exemplo, antes de eu querer sair do Brasil, eu estava com um projeto de abrir uma escola na minha cidade, uma escola de música. Eu abandonei o projeto para poder mudar. Só que aí é que tá, a mudança foi, não foi uma mudança, foi uma mudança de vida, né? De vida, né? Tanto que, por exemplo, muitas vezes, até às vezes eu estou aqui falando, porque às vezes eu tenho que lembrar a palavra em português, porque eu estou falando mais inglês do que português no dia a dia, né? Então, então tem tudo isso. Bom, mas enfim, não prolongando tanto, que eu gosto de falar, você está vendo que eu gosto de falar. Mas depois que eu vim para cá, eu comecei a ter objetivos que eu não tinha antes lá, exatamente porque, como você falou, que eu estava mais preocupado em chegar no final do mês. Eu não sabia se eu ia conseguir, né, fechar aquele mês e pagar conta e tal. E claro que tem outra coisa, demorou para chegar onde eu estou agora, né? Demorou alguns anos, eu não consegui chegar aqui, tipo, no meu primeiro ano, e nossa, puta, tô arrasando, não foi assim também não, demora, né, para as coisas acontecerem. E quando elas começam a acontecer mesmo, né? Então, né, por exemplo, esse lance que eu estou agora de focar na minha carreira instrumental é uma coisa que eu já tinha desencanado quando eu estava no Brasil, porque eu realmente não tinha espaço. Eu não tinha espaço, eu não tinha aonde tocar, eu não tinha para quem tocar, não tinha para quem vender, eu não tinha para quem fazer. Enquanto que aqui eu tenho, né? Que é uma coisa. Esse era na verdade planos que eu tinha na minha vida ou desejos. Não vou falar planos, eu vou falar desejos. Era um desejo que eu tinha na minha vida que eu já tinha enterrado, né? Porque eu estava pensando na escola que eu ia abrir, porque era o que ia pagar as minhas contas, né? Aqui já foi diferente. Eu vim para cá, eu vi que eu conseguia realizar aquele sonho, né? Aquele desejo que eu tinha né, de fazer música instrumental, de lançar né, um projeto instrumental meu, e eu estou conseguindo, né? Isso sem falar de equipamento, né? Com as guitarras que eu consegui comprar aqui, que eu não jamais ia sonhar em comprar no Brasil, né? Que, nossa, não tem nem comparação, né? Nunca tive equipamento que eu tenho aqui no Brasil, nunca, jamais eu tive. Mas, então, sim, os planos aí agora continuar sendo não só o melhor músico possível, não só lançar o melhor trabalho possível, mas ser o melhor ser humano possível. Não só ser uma pessoa que eu quero ser uma pessoa que eu quero ajudar, eu quero compartilhar não só a minha experiência, mas o meu conhecimento e fazer o possível para que nós tenhamos um mundo, uma sociedade melhor e que nós possamos ser pessoas melhores,
né? Então, acho que basicamente é isso, né? Falando mais no profissional, sim, eu quero lançar mais alguns trabalhos aí, vai sair o meu EP esse ano ainda, né? E tem muita coisa acontecendo, às vezes até ao mesmo tempo. A gente fica até meio perdido. É, é interessante como o que você falou, eu falo, já falei em outros vídeos, né? O primeiro ano é o mais difícil, a gente pasta, né? A gente É, literalmente pasta. basta. E aí o segundo ano você já começa a ter um pouquinho mais de folga. No terceiro ano é que você começa, sim, a achar que você É. achou seu lugar e já está mais confortável, né? O Então, meu terceiro ano foi quando começou a pandemia. então já não foi um ano bom, né? O meu terceiro ano foi pá, no começo do ano foi a pandemia. Tem alguma pergunta que eu devia ter feito e eu não fiz, né? Alguma coisa que a gente devia falar que você acha que é relevante e eu deixei para trás? Nossa, me pegou de surpresa. Olha, vamos pensar assim, né? Como você falou até, né, das pessoas quererem vir para cá. Sabe uma coisa? Até você falou do lance do primeiro ano e tal. Segundo ano as coisas começam a entrar nos eixos. O terceiro a gente vê que, opa, peraí, agora sim, agora vai. Eu acho que muita gente pinta uma caveira assim do Brasil, que até eu pensei, eu também pintava. Por isso que eu falo, eu também pintava, né, essa caveira do Brasil, falando, Brasil isso, que daí depois eu pensei, pera aí, não é bem assim, né? Eu não estou dizendo que, nossa, as pessoas não fiquem no Brasil, tal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente pinta uma caveira do Brasil, que o Brasil é isso, porque o brasileiro é isso. Eu acho que todo lugar tem os seus defeitos e suas qualidades. O Canadá também tem os seus defeitos, né? Que a gente pensa que é o lugar perfeito. Não é. Lugar nenhum é perfeito. A Europa também não é perfeita. A Austrália não é perfeita. Os Estados Unidos não é perfeito. Lugar nenhum é perfeito, né? Mas a gente tem que ver o que é melhor para a gente, né? Eu acho que o lugar perfeito é aquele que a gente se sente melhor, que a gente se sente feliz, né? Se sentir completo, ótimo, né? Mas eu acho que não é todo mundo que consegue se sentir completo. Até uma aspas que eu gostaria de fazer um comentário, o quanto eu mudei a minha visão depois que eu vim para cá. Como assim? Antes, quando eu estava no Brasil, nos meus últimos anos no Brasil, eu estava bem descrente, né? Eu estava exatamente por toda aquela realidade que a gente estava falando, né? E independente de política, né? A gente nem não tem nada a ver com política, mas era uma coisa mais, eu estava descrente, né? Do que seria o meu futuro no Brasil, como professor, como músico, como ser humano, né? Porque tem essa também. O lance, por que eu estou frisando tanto o lance do ser humano? Porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor depois que eu vim para cá. Não só a questão do profissional, a questão de eu ver as coisas de uma forma diferente. Coisa que quando eu estava no Brasil, não. Era bem diferente. Até eu estava um tanto depressivo, eu via as coisas de uma forma mais negativa, tudo mais negativo. E como eu mudei, acredito que muita gente que vai assistir, muita gente que me conhece, né, amigos pessoais, assim, quando assistirem nessa entrevista, eles vão falar, nossa, o que ele está falando, né? Porque eles sabiam que eu era uma pessoa mais negativa e tal, e o quanto eu mudei depois que eu vim para cá, né? E talvez também por causa, não só por causa das conquistas, mas também por causa das dores, da saudade da família, das perdas, da falta da comida. E a gente acaba aprendendo, né? Então, eu posso dizer que existe o Rodrigo, né, de 2017, antes de março de 2017, e tem o Rod depois de março de 2017. São duas pessoas completamente diferentes, né? Talvez com a mesma essência, mas com mentalidades diferentes, com desejos diferentes, com perspectivas diferentes e de uma forma de ver
o mundo e as pessoas diferente. E isso eu consegui por causa de tudo que eu passei, que conquistei e que eu vivi nessa mudança. Que acredito que todo mundo passou por isso também, né? Então acredito que você também. Sim, sim. A imigração nos muda, pessoal. E foi por isso que eu resolvi me tornar coach, porque a gente vê tanta gente querendo sair do Brasil, mas sem a menor condição, sem o menor preparo psicológico, sem o menor preparo cultural para sair do país. E tem gente que acha que vai vir para cá e vai ficar rico da noite para o dia. Não é assim. Como o Rod está falando, tem muitas mudanças, muitas coisas que nós agora estamos falando. Eu quero falar, eu quero ajudar as pessoas a fazer a imigração da melhor e mais fácil maneira possível. Porque existe muita coisa entre conseguir o visto, comprar a passagem e se tornar um imigrante. Não é simplesmente trocar de local geográfico. Tem muita coisa envolvida. Em todo caso, Rod, foi muito bom bater esse papo contigo. Eu quero um dia ainda ir a Toronto e ir nos seus shows. Espero ter esse privilégio. Vou estar esperando, eu vou cobrar, hein? Pode deixar. O dia que eu for em Toronto, eu vou te mandar uma mensagem aí. E eu espero tocar em Calgary também, né? Sim, sim. Espero que eu toque Enquanto aí. você falava, eu estava pensando. Você falou do cover, né? Eu falei, cara, será que ele faz uns covers brasileiros? Que aí a gente podia organizar com a comunidade brasileira, fazer um Rod para cá. Não, mas eu posso fazer um show, mas é que tal? Eu posso fazer um show de rock para os brasileiros também. Sim, sim. Vamos ver, vamos conversar aí. Quem sabe a gente faz as conexões. Muito obrigado, Rod, por você tirar Eu esse. que agradeço. Obrigado mesmo. E, mais uma vez, fica aqui a minha dica para vocês. Vão lá no YouTube e vejam a qualidade musical do Rod. Eu fiquei impressionado. Eu gosto do Satriani, gosto do Joe Petrucci, Oh, guitarristas de primeira, e o Rod não deve nada para eles. Pode ir sem medo de errar, que você vai encontrar só boa música lá. Muito, muito legal. Parabéns para obrigado. você, Rod, e Muito sucesso obrigado. na jornada. Muito obrigado. Para você também. Um abração. Grande abraço. E é isso aí. Espero que a entrevista tenha sido interessante para vocês. Espero que os músicos que estejam assistindo também tenham achado nela utilidade. E mais uma vez vou te pedir, deixe o seu like, comente e compartilhe com quem você puder. Não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos e conteúdos publicados. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima.